amigos, bem-vindos. Está a fazer um bocado de barulho, peço desculpa. Vídeo para quinta-feira, dia 6 de novembro, onde temos duas equipas portuguesas a participar na prova da Liga Europa. Vamos só abordar a Liga Europa mesmo. Nem sequer vou tocar na Conference League, pelo menos no vídeo. E para não demorarmos aqui muito do que estamos, para não perdermos aqui muito tempo, vimos realmente para onde interessa. Vamos já avançar para o que interessa. Nice contra Friburgo. Estamos a falar do Nice 2.73, empate 3.43, Friburgo 2.73. Friburgo é essa equipa alemã que ainda não perdeu na Liga Europa, já diz a Liga dos Campeões. Tem 7 jogos, tem 7 pontos, 3 jogos, 2 vitórias e um empate. O último jogo, o Friburgo venceu a equipa do Utrecht em casa por 2-0. Estamos a falar do Nice, que o último do confronto europeu perdeu fora com o Celta por 2-1. Depois teve 2 vitórias seguidas no campeonato, depois perdeu com o PSG apenas por 1-0. E isso não estou em regulo, foi mesmo já a cair do pano. Já o Friburgo vem nos últimos 5 jogos, empatou, venceu, perdeu, venceu, empatou a 0. Mais do meio 1.27, over 0.50 está a 1.36. Os marcados nas partes está a 1.74. Eu aqui vou um bocadinho pela qualidade da equipa alemã e pelo que esta equipa alemã tem conseguido fazer nas últimas partidas. O Friburgo fora tem a derrota aqui com o Colónia e tem a derrota aqui com o Leverkusen, pode ser tida como normal. Empata fora com o Bolonha, empata com o Borussia Mönchengladbach fora, empata no Lyon, vence na casa de Werder Bremer, tem isto é para a taça, mesmo a jogar em casa o Friburgo num contexto mais interno, venceu o Utrecht campeonato, empata com o Frankfurt, empata com o Hoffenheim, vence Basileia. Portanto, gosto do empate ou vitória do Friburgo a 1.50, gosto mais do e-mail a 1.27 para o jogo. Continuando, para mim pode vir a ser um dos grandes jogos do dia de amanhã, Stuttgart contra Feyenoord. Continuando. Stuttgart, Feyenoord, como eu estava aqui a dizer, Stuttgart a 1.77, empate 4.05, Feyenoord 4.42, mais de meio 1.20, mais de meio 1.70, over 0.50 está a 1.30, gols marcados em ambas as partes a 1.57. Estamos a falar de um Stuttgart e de um Feyenoord que não estão propriamente muito saudáveis na tabela. O Stuttgart que até começou a vencer o primeiro jogo, acho que foi contra o Celta, depois teve 2 derrotas seguidas. O Feyenoord que teve 2 derrotas seguidas e depois venceu a equipa do Feyenoord, venceu em termos de contexto europeu, venceu a equipa do Panathinaikos por 3-1. Para este jogo gosto muito do over 2,5, quer uma equipa quer outra tem sido muito overs, 3-2, 7-0, 3-1, 3-2, 3-1. O Feyenoord tem sofrido muitos golos. Nós vamos aqui a ver o próprio Stuttgart a 3-1, perdeu com o Leipzig, venceu o Mainz fora 2-0, 2-1 em casa ao Mainz, perdeu 1-0 fora com o Stuttgart. Este jogo podia ter tido mais golos com o que teve. Venceu de fora o Wolfsburg 3-0. O Stuttgart vai jogar em casa. O Stuttgart em casa, em termos do que é, quer Bundesliga, quer Liga Europa, vem com 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas, contando com Celta de Vigo e restantes jogos de Bundesliga. Quer dizer aqui que agora estou a perder um bocado de raciocínio. Nos últimos 5 jogos seguidos em casa, o Stuttgart tem 5 vitórias, contando também com Liga Europa. Estamos a olhar aqui a duas equipas, metade dos jogos que o Stuttgart realiza, ou seja, cada 2, um deles sofre golos e marca. O Feyenoord ligeiramente abaixo. Duas equipas que o Feyenoord, curiosamente, eu e o Feyenoord, o Stuttgart primeiro marca 70% das vezes, primeiro marca ainda no fim 86% das vezes para a equipa do Stuttgart, ok? Estamos a falar de um Stuttgart e de um Feyenoord, são equipas muito rematadoras, ok? Muito rematadoras mesmo. Eu acho, over 2,5, 60% das vezes tem over 2,5 nos jogos de Stuttgart e o mesmo se aplica ao Feyenoord. Nós estamos a ver aqui, são duas equipas com alguma capacidade de marcar e de sofrer, quer nas primeiras partes, quer na segunda. Estamos a falar de duas equipas muito atrapalhadas em termos pontuais na tabela. Se querem pelo menos sonhar com o lugar de playoff, têm que vencer obrigatoriamente. O Feyenoord tem tido aqui um fator casa interessante, como disse, 25 vitórias seguidas em casa, nos jogos apenas em casa, como eu disse. Gosto muito mais do meio, quase 1.60, está a 1.78. Gosto do over 0.50 a 1.30 e gosto muito do gols marcado nas partes a 1.60. Rangers contra Roma. Roma que também não atravessa propriamente uma fase muito boa. Venceu o primeiro jogo, depois teve 2 derrotas seguidas. Estamos a falar de um Rangers que não ganha a ninguém. Um Rangers que perdeu aqui na Taça da Liga e na Escócia com o Celtic por 3-1. Teve aqui 2 vitórias. O Rangers está a fazer, quer o Rangers, quer o Celtic, em termos de contexto não me falta a palavra, contexto interno, estão a ter muitas dificuldades para conseguir, tanto é que o Arte está em primeiro, ok? Estamos aqui a falar de um Ranger 4.90, empate 3.90, Roma 1.63, mais do meio 1.27, mais do meio 1.91, over 0.51, 1.36. Estamos aqui a falar
de gols marcados das partes a 1.72, parece-me também para mim uma das odds excelentes para o dia. Nós fomos aqui a ver, metade dos jogos do Rangers tem dado, ambas marcam, 40% dos jogos do Roma quase tem dado, ambas marcam. Estamos aqui a olhar a duas equipas, o Rangers tem tido muitas dificuldades para marcar golos, quase que é um gol a cada 2 jogos, marca apenas. A Roma tem vindo em crescendo com Gasperini, mas vem aqui de uma derrota com o Milan. Essa derrota aqui com Vitória Plate, em termos de contexto europeu, afetou muito do que é as contas da equipa. Aqui perdeu com o Inter, mas batalhou muito pelo jogo, mas acaba sempre por perder. Mas esta derrota aqui com o Pleasant afetou aqui muito do que é o jogo. Gosto mais do meio 1.30 e acho que a combinação empate ou vitória da Roma 1.20 com mais do meio 1.30, por exemplo, em termos de contexto de bet builder, dá-vos uma odd de 1.50, parece até algo interessante de ser aqui explorado. Acho que pode ser um jogo mais indicado para o live, sobretudo se tivermos, porque o Rangers, por norma, as equipas portuguesas quando jogam em casa, são equipas muito verticais, equipas que procuram muito jogo direto, procuram muito abusar da bola parada. O Rangers nem isso tem conseguido, muita imagem do Celtic. A Roma tem mais qualidade individual e mais qualidade coletiva na prática, mas é um jogo na qual tem que provar exatamente isso. Falando de equipas escocesas, temos o Celtic a deslocar-se à casa do Midland, temos o Midland a 2.15, empate 3.75, temos o Celtic Glasgow 3.24, over 2.5 está... Over 2.5 já houve aqui dois jogos entre as equipas em que o over 2.5 pintou num dos jogos, no outro não pintou, e o Ambas Marco pintou nos 2 jogos. Estamos a falar do Midland que não perde há 5 partidas, pelo meio foi ganhar, pelo meio não, antes disso. Mas lá, o Milan não perde há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos que o Milan está sem perder. Pelo meio foi vencer a equipa do Nottingham Forest fora. Tens muito contexto europeu. O Celtic vem aqui 2 vitórias seguidas, venceu para o campeonato e venceu o tal jogo da Taça da Liga contra o Rangers. Mas tem tido aqui muitas dificuldades. Por exemplo, perdeu com o Braga em casa, perdeu com o... empatou com o Estrela Vermelha. Eu acho que eles têm 3 pontos, exatamente. Ganharam no último jogo, apenas. E só... Estamos a falar de 2 equipas muito voltadas para o over. Sobretudo o Midland tem tido um bocadinho essa capacidade. O Celtic tem sofrido aqui um bocadinho de bastantes equipas. Para este jogo, houve 0.CGT 1.30, parece-me interessante. Gols marcados para 1.60 também. Mas eu gosto muito do empate à vitória do Midland 1.35. Muito olhando aqui ao fator casa desta equipa, que tem conseguido, não perde há 10 jogos que não perde no fator casa, contando aqui, olhando aqui ao contexto campeonato dinamarquês e contexto europeu, ok? Eles não perdem, nos últimos 10 jogos não têm nenhuma derrota, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias em 10 jogos, e repito, nesses 10 não sofreu em nenhum, não perdeu em nenhum, aliás, nos 10 não perdeu nenhum, venceu 8 e para todas, assim é que é. Estou um bocado de raciocínio lento. Mas em termos de marcar e sofrer, marcou e sofreu em 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Marcou e não sofreu 1, 2, 3, 4, 5 também. E teve over 2,5 em 1, 2, 3, 4, 5, 6 desses 10 partidas. Over 2,5 está a 1.70. Acho que está um modo muito interessante também. Está quase a 1.70, desculpa, está a 1.68. Parece-me aqui muito interessante também. O empate à vitória do Midland para mim está um modo interessante. E aliás, uma outra odd que eu gosto, que é, explorando aqui um bocadinho o que tem sido o contexto do Midland em casa, tem muitas das vezes marcado pelo menos 2 golos. Reparem, nos últimos 10 jogos em casa do Midland, só num deles não marcou 2 golos, foi contra o HF, e estava a perder um 0 ao intervalo. Nos outros todos marcou sempre pelo menos 2 golos. Claro que o Celtic é um bicho diferente de um Sturm Graz, é um bicho diferente de um Fribourg, de um Kupse, etc. Mas 2 golos do Midland está a 1.81. Pode ser algo interessante de se explorar. Continuando, Braga contra Genk. Braga que tem neste momento 9 pontos, 3 vitórias seguidas, 5 gols marcados, 0 sofridos. Vai defrontar uma equipa do Genk, tem uma vitória, um empate e uma derrota. Braga que vem de uma excelente exibição na casa do Porto, no Dragão, onde ficou mesmo a pecar muito do que foi uma maior assertividade e capacidade ofensiva no último terço, porque o Braga fez mesmo uma muito boa exibição e foi melhor que o Porto, mas ganham os jogos quem marca e não quem tem mais bola e mais estatística. Estamos a falar de um Braga 1.62, empate 4.10, game 4.95. Estamos a falar do mais do meio 1.20, mais do meio 1.73, over 0.CT 1.31, gols marcados nas partes a 1.61. Para mim, as odds que eu gosto mais para esta partida, olhando muito ao contexto, certo que o Genk não perde, nos últimos 5 jogos não perdeu também, empatou em casa com o Betis. Deixem-me só ver aqui o Genk fora, só jogou com o Betis, não, o Genk fora jogou e venceu uma equipa, venceu 1-0 quem? Deixa-me só ver aqui uma coisa. O Genk, quando foi jogar fora, venceu a equipa do
do Ferencváros. Se não me falha a morte, exatamente. Venceu fora por a uma bola a 0. Mas olhando muito aqui ao contexto do Braga, ao contexto atual do Braga, a exibição na Escócia, a exibição com o Sporting Alvalade, o próprio jogo Estrela Vermelha, as duas boas vitórias contra a Casa Pia e Santa Clara, o bom jogo no Dragão, apesar da derrota. Gosto muito do Braga a vencer a 1.72. Acho que vale pelo menos o risco de meterem uma meia stake, uma moeda. Um empate à vitória do Braga com mais de 1,5. Também, se quiserem jogar aqui um bocadinho mais pelo seguro, vocês têm um bet builder com modo de 1.40, por exemplo, também me parece aceitável. Gosto muito de gols marcados nas pares a 1.61. Mesmo este over 2,5 parece-me interessante. O Braga tem sido uma equipa, se olharem aos últimos 5 jogos, em 3 deles deu over 2,5. Em 2 deles poderia ter dado over 2,5, que foi o jogo com o Braga e o jogo Estrela Vermelha. Gosto muito do over 0.5 até 1.31. Este mais 2,5 parece-me interessante a 1.73. Gosto muito do Braga a 1.72 também. Se tivermos o Braga a entrar como eu penso que vai entrar, um bocadinho como entrou com o Braga, mas uma maior capacidade e se calhar mais espaço e uma melhor definição no último terço, o Braga a ganhar 2 cantos na primeira parte a 1.40 parece-me muito interessante. Mais 2.0 cantos do Braga a 1.40 na primeira parte parece-me interessante. Terminando, foco ao Porto, que vem da tal vitória contra o Braga, arrancada muito a ferros. Este não foi tanto como o jogo com o Moreirense, que foi mais na carência e na garra. Este foi uma vitória que cai um bocadinho do céu perante a equipa do Braga, um bocadinho, ok? Olhando muito ao que foi o contexto do jogo. O Tretes 4.75, empate 4.0, Porto 1.73. Porto vem da tal derrota com o Nottingham, que lhes impediu de, quem sabe, fazer 3 jogos, 3 vitórias. Já o Tretes não ganha a ninguém, tem 3 jogos, 3 derrotas, não marcou gols a ninguém, sofreu 3 derrotas seguidas. Em termos de Liga Europa, atenção. Os últimos 5 jogos perdeu com o Tretes 3-2, ganhou a Volame 3-1, perdeu com o Friburgo fora 2-0, perdeu com o Quase 4-1 fora em contexto neozelandês, acho que é assim que se diz, não interessa, de Países Baixos, e venceu o NEC por uma bola a 0. Se nós formos aqui a ver os jogos do Tretes em termos de contexto europeu, perdeu com o Lyon em casa, perdeu com o Bran fora e perdeu tal jogo com o Friburgo. O Porto, que vinha aqui numa série muito positiva, tinha empatado com o Benfica, perdeu com o Nottingham, depois vence o Moreirense, ali pelo meio teve a Taça Portugal, vence o Braga com muita dificuldade, mas venceu, que é o que interessa. Para o dia da manhã, empate à vitória do Porto, 1.20. O mais 2,5 parece-me um modo muito interessante, olhando o que é o Porto em termos de praticalidade de jogo, que apesar de não ter demonstrado muito isso nas últimas partidas, da forma como, de uma forma direta, chega ao último terço, de uma forma como procura muita transição. Equipas holandesas são equipas que, por norma, têm uma grande capacidade de terem um jogo muito aberto. É uma equipa que sobe com muita gente. Por norma, as equipas holandesas sobem com muita gente no terreno em manobra ofensiva, quer na organização ofensiva, quer em transição ofensiva. Tem aqui alguma dificuldade em manter os jogos controlados e não partidos. Gosto deste over 2,5, 1.80. Partindo sempre do pressuposto que pelo menos o Porto marcará 2 golos, um Tretes a ter que se expor no jogo, por exemplo, poderá haver uma probabilidade do 3-0, por exemplo. Gosto aqui muito. Golos marcados nas pares a 1.75 também me parece muito interessante. E partindo do pressuposto vamos ter um Porto mais controlador nos Países Baixos, e além disso Farioli pode ser um trunfo porque conhece muito bem estas equipas holandesas, treinou lá o ano passado no Ajax. Na primeira parte o Porto a ter 2 cantos apenas na primeira parte, ou seja, o Porto a ganhar mais 2.0 cantos pelo menos a 1.52, parece-me uma odd muito boa. Amigos, estamos conversados. Jofrico 99 na Bet7, Jofrico 99 na MyBest, Jofrico 99 em maiúsculas na Corner Pro para ter acesso a toda esta informação que vocês estão aqui a ver. Deixem o vosso apoio aí nos comentários. Comentem quais é que vocês acham que vão ser os melhores jogos de Liga Europa para se acompanhar, ou os interessantes que vocês tenham captado. Deixem aquele likezinho, partilhem, comentem, que ajuda mesmo muito nos comentários. E vemos no próximo vídeo, que a partida sairá para sexta-feira.